Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que tu falas ao povo em parábolas? Meu irmão, minha irmã, de um modo simples, Jesus comparava o reino dos céus com as pequenas coisas presentes no cotidiano dos pequenos, como a semente lançada na terra, como a colheita, o fermento na massa e assim por diante. Através das parábolas, Jesus falava diante de todos, mas não para todos, pois só entendiam a sua mensagem quem de fato queria entendê-la, aqueles que tinham o coração aberto para acolhê-la. E assim Jesus ia confundindo os grandes e fazendo um passeio amoroso no coração dos pequenos. É bom ressaltarmos: uma parábola tanto pode revelar como esconder. Vai depender de quem a escuta. Para os pequenos, as parábolas revelavam a grandeza do reino. Já para os grandes, fariseus e doutores da lei, que não viviam a mesma realidade dos pequenos, elas não diziam nada, não passavam de meras historinhas. Esta forma diferente de Jesus de ensinar, usando parábolas, despertou curiosidade nos discípulos, que perguntaram a ele: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus então responde: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem." Com as parábolas, Jesus comparava o cotidiano das pessoas, as suas histórias, com a realidade do reino de Deus. Enquanto a história é simples e relacionável, o reino de Deus é profundo e consequente. A colocação da história junto ao reino de Deus é um convite à comparação que vai abrindo janelas de compreensão. Os ensinamentos de Jesus são graças de Deus acessíveis a todos, mas nem todos estão dispostos a acolhê-los. Aos que os acolhe, com o propósito de os colocar em prática, lhes é dado o dom da sabedoria, para que eles possam entendê-los bem. Aos que se fecham à graça de Deus, lhes é tirado até mesmo o pouco de entendimento que eles possam ter. A palavra de Deus só é entendida à luz da fé.
Toda parábola nos leva a uma reflexão. É sempre um convite à conversão. Jesus quer que nos aproximemos dele livremente e não por imposição. A todo aquele que crê em Jesus, que está aberto para acolher a sua mensagem salvífica, é dada a graça de conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Oremos. Pai amado, no amor e na força de vosso Espírito Santo, retire do nosso coração todo obstáculo de autossuficiência, vaidade, egoísmo, que impedem o pleno fluir da vossa graça em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um coração puro, pois são felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que busquemos Jesus com o coração aberto, sincero e receptivo. Receptivo à nossa conversão, e com a sua graça mereçamos, como seus discípulos, alcançar o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.